Olá pessoal, eu sou o professor Odimar Manuel e no vídeo de hoje nós vamos falar da estrutura administrativa do condomínio. Como o condomínio se organiza administrativamente e quais são os seus órgãos de gestão. Muitos acham que administrar um condomínio é muito parecido com uma empresa e às vezes até fazem essa comparação. No entanto, condomínio tem uma natureza jurídica diferente das empresas e não podemos comparar devido a algumas particularidades. Por exemplo, condomínio não visa lucro como uma empresa. Condomínio não possui sócios. Condomínios, as decisões têm que ser tomadas de forma democrática através de consulta aos condôminos, através das assembleias. Então, todas as questões diferem da forma como uma empresa é administrada. A estrutura administrativa de um condomínio, ela possui um organograma bem definido. Normalmente esse organograma ele já é padrão, podendo possuir algumas pequenas alterações dependendo da convenção do condomínio em si. Mas todos os condomínios têm um órgão chamado Assembleia dos Condôminos, que é a reunião dos condôminos que normalmente se reúne através da Assembleia Ordinária uma vez por ano, podendo também ser realizadas outras assembleias no decorrer do ano, chamada Assembleia Extraordinária. A Assembleia dos Condôminos, ela tem uma função deliberativa. Então, ela se encontra no topo do organograma do condomínio. Então, a Assembleia se reúne para deliberar sobre metas, sobre investimento, aprovação de conta, eleição de síndico e assim por diante. E, diante da Assembleia, o que se foi ali deliberado é passado para o síndico fazer a função executiva. Então, o síndico ele tem a função de representar os condôminos e executar aquilo que foi deliberado em assembleia. Além do síndico, nós temos outros órgãos de gestão que estão na posição de assessoria à função de síndico. Uma delas é o Conselho Fiscal, e o Conselho Fiscal ele não está numa categoria acima do síndico, mas ele está numa categoria ao lado do síndico, na categoria de assessoria. E ao Conselho Fiscal cabe a função fiscalizadora, acompanhar as contas mês a mês, para que na Assembleia Ordinária de Prestação de Contas possa o Conselho dar perante os condôminos o seu parecer em prol à aprovação ou alguma ressalva com relação às contas. Então, o Conselho Fiscal é um órgão bastante interessante, porque é ele que vai dar apoio na questão administrativa, na questão das contas dos condôminos perante a Assembleia. Um outro órgão de assessoria é a administradora. Então, a administradora cabe aquelas assessoria nas questões burocráticas, como elaborar uma previsão orçamentária, elaborar os balancetes mensais, emissão de boletos, etc. Então, a função da administradora ela é uma função de suporte administrativo. E nós temos também várias funções operacionais dentro do condomínio, que seriam eles a portaria, a zeladoria, a limpeza, que são pessoas ou departamentos responsáveis por fazer o condomínio rodar, fazer com que o condomínio se torne operacional, ele funcione de fato, né? Então, visando a integração deste grupo de pessoas, ou seja, a parte operacional, com a parte fiscalizadora, com a parte de suporte, com a parte executiva, com a parte deliberativa, nós temos aí a estrutura administrativa do condomínio montada, onde no seu topo temos a Assembleia, mais abaixo temos o síndico como função executiva, as deliberações dessa Assembleia,
nós temos o conselho ao lado do síndico para fiscalizar as contas, nós temos do outro lado a administradora para dar o suporte administrativo ao síndico, e abaixo nós temos alguns setores como zeladoria, limpeza, portaria, que vão dar a operação no condomínio no dia a dia. Então, esta é o organograma de um condomínio padrão, podendo ter pequenas adaptações dependendo da estrutura física do condomínio e da convenção do condomínio em questão. Então, no vídeo de hoje, você viu quais são os órgãos que compõem a estrutura administrativa de um condomínio. Se você quiser saber mais sobre essas questões condominiais, finanças, como funciona a gestão de um condomínio, acesse o nosso site, upcondo.com.br. Trabalhamos também com cursos e workshop para síndicos e administradores. Acesse o nosso site e lá você vai ter toda a nossa agenda de treinamento. Um abraço e até mais!